Cara, entrevista bem interessante do Mário Bittencourt pro GE e pra mídia que tava ali, os repórteres que estavam após o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas de finais. Ele falou sobre o André, como é que tá a negociação dele com o Fulham, em que pé tá. E é importante a gente ouvir o presidente do clube falar. Deixa eu botar aqui na medida certa pra gente poder ler, porque é importante. É importante a gente ouvir da boca do presidente como é que tá as negociações do André com o Fulham, do Fluminense em busca de um centroavante. Quem mais vai estar para chegar? Facundo, perguntaram também sobre o Facundo Bernal. Eu sei que vocês estão curiosos com relação a isso aí. E é importante o presidente falar, porque não é influenciador, não é jornalista, não é youtuber que está trazendo essa informação. Ah, minha fonte falou, eu trouxe dali. Eu, particularmente, eu não tomo café com o presidente e muito menos tenho o zap dele. Então é importante a gente ouvir da boca do presidente. Por isso a gente pede tanto para ele se pronunciar, dar entrevista, se comunicar, ser mais aberto com o torcedor, porque é sempre bom a gente ouvir da boca do presidente isso. Ele não vai mentir, mas ele vai omitir determinados pontos. Mas o que sair na boca dele é a palavra institucional do clube. Ele é o presidente, ele representa o Fluminense. Então por isso que eu vou pegar essa entrevista, essas informações vindas do presidente, não é o Caio Blois, não é o Trivela, não é um jornalista do GE, é o próprio presidente do clube falando em que pé estão as negociações do Fluminense. As especulações, o que tem de verdade, o que tem de mentira nisso tudo. Então é importante, esse vídeo é para trazer esse tipo de informação para vocês, que eu acho bem legal. Então vamos lá, vamos falar do André. O que ele disse sobre o André e o Fulham? Tá, mesmo, tinha um jornalista falando que estava vendido por 20 e tantos milhões de libras esterlinas, o Fluminense ia receber 178 milhões de reais, tá tudo certo. O André ia ter 5 anos de contrato com o clube inglês. Olha o que ele disse. Eu vi uma notícia recentemente de um jornalista inglês falando que o André falou com o Fulham. Aí o Mário diz, eu acho que é normal o jogador falar com o seu futuro clube. Só que na hora de fechar a contratação tem que me procurar. Não dá para o André se acertar com o Fulham, tempo de contrato, salário, e não conversar com o Fluminense para fechar o preço, para pagar, porque o jogador tem contrato com o Fluminense. E aí o Mário disse isso claramente. Então ele disse que acha normal, o jornalista falou que o jogador já está conversando com o seu futuro clube, mas que depois aí vai ter que procurar o Fluminense, porque é o Fluminense que vai dar o preço. Correto? Então essa tríade tem que estar completa no final para sacramentar a venda. Aí ele também diz que o Fulham procura o André desde o ano passado, além do Fulham, o Liverpool, ele citou o Liverpool. Fizeram uma nova investida em janeiro deste ano. Nesse momento o que existe é o papel do Fulham com uma proposta e uma contraproposta do Fluminense que ainda não foi respondida. E olha que interessante. Não existe uma negociação em curso entre André Fulham e Fluminense, pelo André. Existe uma proposta que foi feita ao Fluminense e uma contraproposta do Fluminense que ainda não foi respondida. Isso já tem uns 10 dias. Já tem uns 10 dias que o Fluminense enviou uma contraproposta aos ingleses e eles não responderam. Não responderam se desistem, se aceitam a contraproposta, se não aceitam. Um silêncio sepulcral lá da Inglaterra com relação a essa contraproposta do Fluminense por André. Então vamos aguardar. Quando os ingleses acabarem de tomar o chazinho deles da tarde e lembrarem que tem o André e o Fluminense, que eles respondem. Mas eu não estou com pressa. Pode demorar aí para responder. O problema é que se essas contratações depender da venda do André para pagar. Esse que é o problema. Vamos falar do Facundo Bernal? Ele falou do Facundo Bernal, isso é importante. Eu estou na expectativa, estou na torcida para fechar essa contratação, né? Porque quanto mais ela demora, é pior para o Fluminense, é pior para o nosso coração. E pode entrar um clube aí para apurrinhar a vida da gente, né? Tem um filho rebelde que é um saco, só para atrapalhar, igual o Botafogo. Falou que estava interessado no jogador, falou que ia fazer uma proposta, mas na verdade está satisfeito com seus volantes. Só estava ali para sacanear, para emperrar, para o preço subir, para fazer leilão. Na verdade eu não estava interessado no Bernal, só queria atrapalhar. Texto, você é legal, mas é chato, hein? Olha só, olha o que o Mário disse. Não gosto muito de falar de negociação.
porque o Fluminense só anuncia depois que o jogador assina. E isso é verdade. Seguimos buscando esse jogador, que é o Bernal, que já vinha sendo monitorado pelo scout do Fluminense já há um tempo. Então o Bernal já está na mira do scout do Fluminense já há um tempo. De concreto, temos a vinda do Nonato. Isso é importante a gente prestar atenção aqui. Ele disse que concreto tem o Nonato, que foi anunciado nessa quinta-feira, o Serna e o Ignácio, o zagueiro. Então tem um zagueiro, tem o Thiago Silva, que já chegou antes, foi o primeiro a chegar dessa janela, Thiago Silva, o outro zagueiro, o Ignácio, o Serna, um atacante de lado, e o Nonato, que é aquele volante mais avançado. Pronto. O Facundo Bernal é uma negociação que temos com o defensor. Há uma negociação em andamento entre o Fluminense e o defensor pelo Facundo Bernal. Estão tentando chegar a um acordo financeiro pela contratação, que ainda não se concluiu, segundo o Mário Bittencourt. Ainda temos que avançar em alguns pontos. Avançando nesses pontos, acho que é uma estrada, a negociação é uma estrada de linha reta, em que você vai avançando, e para você chegar até o final, você tem que passar por alguns pontos. Passando por eles, a negociação será sacramentada e o jogador será do Fluminense. É um alívio a gente saber que há um interesse por parte do Fluminense, há um esforço por parte do Fluminense em trazer esse jogador, aumentando o valor, fazendo uma proposta maior, até abrindo mão de alguma porcentagem dos direitos econômicos do atleta, e saber que essa negociação está andando, mas também dá uma angústia por parte do torcedor pela demora. Isso é preocupante. Ainda temos que avançar em alguns pontos. Aí ele continua falando sobre o Bernal. Se a gente concluir o Facundo, acredito que a gente faça ao menos mais uma contratação. Então é isso. O que está faltando para o Fluminense fechar a janela dele do meio do ano de contratações? Facundo Bernal, sacramentar a vinda do volante e a contratação de centroavante. Só isso. Não tem meio armador, não tem lateral, não tem ponta esquerda. É um volante para substituir a saída do André. Esse volante é o Bernal. E um centroavante para ser uma sombra para o Germancano. É isso. Quem falar outra coisa, vai estar chegando fulano, ciclano para a posição tal. Não. Da boca do presidente, Bernal e um centroavante. Aí ele continua. Se a gente concluir o Facundo, acredito que a gente faça ao menos mais uma contratação, que deve ser um atacante, um centroavante. Estamos buscando. Não necessariamente um jogador com estilo mais fixo de área, aquele camisa 9, aquele centroavante, pivô, e joga de costa pro gol, tipo um Ezio, um Fred. Temos conversado bastante com o Mano Menezes. Pode ser nesse perfil do 9, mas a tendência é que a gente busque um atacante de área com mais mobilidade, pelo sistema de jogo do Mano. O Mano não quer um 9, o Mano quer um centroavante que se movimenta, um catiço, que é centroavante que cai pelos lados do campo. Mas o futebol mundial, ele está saindo aos poucos desse centroavante, camisa 9, fixo, parado lá na área. E o Mano Menezes gosta desse tipo de centroavante com mais mobilidade. Pode ser nesse perfil, mas a tendência é que a gente busque um atacante de área com mais mobilidade pelo sistema de jogo do Mano Menezes. Não tem nenhum nome neste momento. Não tem o G, não tem o Daverson, que foi oferecido e a diretoria não quis. O Mano também não se interessou pela vinda do Daverson. O Mano trouxe o nome do G, o outro disse que o Mano não trouxe, que o Mano não quer. Um rolo danado. Tudo especulação, segundo o Mário Bittencourt. Tudo especulação. Não há, no momento, uma negociação em curso por um centroavante. Há o desejo da diretoria, a diretoria vai atrás desse centroavante. E um centroavante de mais mobilidade. Então é bem esclarecedora essa entrevista do Mário Bittencourt para o GE e para alguns jornalistas que lá estavam, com relação a reforços, ao André, ao Facundo e ao que vem por aí pelo Fluminense. A gente só fica aqui na torcida para que esses reforços sejam pontuais. Esse centroavante que vai chegar mais para frente, antes dessa janela ser fechada, ele seja realmente uma sombra ao Germancano, que brigue pela titularidade, ou que seja até titular. Se for para compor o banco, para ser reserva, amigo, bota uma molecada da base.
Não precisa contratar, gastar dinheiro. A base está ali para isso. Pega um moleque lá, o Luan Brito, o Kaique, o Cauã Elias. Usa nessa função de centroavante aí. Sobe alguém do sub-20. É isso. Se for para trazer jogador para sentar no banco de reserva e mais um salário para pagar, é burrice. Então tem que ser bem pensado, bem estudado. Vale a pena o investimento no Facundo Bernal. E é difícil realmente a contratação de um jogador de 20 anos por passagem pela seleção uruguaia. Eu sei que é complicado. A gente fica ansioso para que se resolva logo, com medo de alguém atravessar. Mas é natural a demora. E o centroavante tem que ser certeiro. Ah, o Cano machucou, o Cano não pode jogar, o Cano furou. Meu amigo, não se preocupe. O nosso reserva, o substituto do Cano é do nível dele. É isso que a gente quer para o Fluminense para sair da situação em que nós nos encontramos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha qualquer novidade você vê aqui no canal. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui!